perspectiva sobre a remissão pela leitura no Brasil, eu identifiquei que nós temos essas experiências, duas experiências pontuais, uma no estado do Paraná, no ano de 2009, na penitenciária de Catanduvas, por ocasião da ausência da oferta da educação formal. O diretor da penitenciária e o juiz corregedor, à época, resolveram instituir a remissão pela leitura, então é um marco. E também, no mesmo período, já acontecia o clube de leituras no estado de São Paulo. Então, tem esses dois registros e eles acontecem nos anos de 2009 em diante. E hoje existe a oferta da remissão pela leitura em praticamente todos os estados brasileiros, né? Mas as ofertas, elas acontecem de forma bem incipiente, principalmente porque esse trabalho ele é ofertado na maior parcela dos estados por voluntariado, por sociedade civil organizada, por projetos de extensão universitária, por professores universitários. Então, ou seja, a sociedade civil, ela se organiza e estabelece essa dinâmica, né? E, como eu costumo dizer, leva expectativa para essa pessoa que está presa. Qual investimento seria interessante na atual conjuntura, já que nós temos a possibilidade de remissão em distintos estados? O mapeamento já foi feito, que é um primeiro movimento da política, para você pensar uma política pública. Então, é pensar formas de viabilizar essa política, né? E uma das possibilidades seria o órgão gestor da política fomentar, né, por exemplo, por meio da oferta de bolsas aos universitários e parcerias interministeriais, por exemplo, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, de forma a ampliar essa oferta. Parceria com institutos federais, universidades, e assim sucessivamente, porque também nós temos outras instituições da sociedade civil organizada que se mobilizam para promover essa interação com a pessoa presa, pensando em um período posterior à prisão, passe a frequentar a escola, passe a frequentar a universidade, seja inserida em cursos profissionalizantes, tecnológicos, nos institutos federais. Então, a remissão ela é muito mais do que a leitura para fins de redução de pena. Ela é uma possibilidade de incluir esse sujeito na dinâmica que ele possa acessar práticas educativas, que ele possa levá-las para fora da prisão e dar continuidade à educação formal, por exemplo, que no período anterior foi descontinuada, porque são pessoas com baixa escolaridade. Um belo exemplo a ser seguido é o exemplo da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eles pensaram uma forma de aproximar esse sujeito, de possibilitar o acesso desse sujeito que cumpriu pena, ou seja, esse sujeito egresso do sistema penitenciário, à educação superior no Brasil. Eles pensaram a inclusão por meio da criação de vagas em diferentes cursos da universidade, para que essas pessoas consigam acessar a educação superior no Brasil. Penso que é uma iniciativa ainda pontual, mas que iremos avançar nesse sentido. Nós temos que pensar o acesso à educação, seja educação formal ou educação informal, na perspectiva que nós temos que provocar expectativa nesses sujeitos. Então, no primeiro momento, a remissão ela é apenas um gatilho. Olha, você vai reduzir a pena, mas ela é muito mais que isso. Por isso é tão importante que o Estado pense a participação por meio de oficinas coletivas, com participação social, para que esse sujeito ele possa continuar num processo de troca, de respeito com quem está fora da prisão. Porque ele vai retornar em algum momento e ele tem que voltar com esse processo de sociabilidade acontecendo, né? Porque esse processo de sociabilidade foi interrompido. Então, eu penso a educação, e
sobretudo a remissão, como esse gatilho para que ele seja captado pela vontade de dar continuidade aos estudos, de pertencer a algum lugar, de frequentar uma universidade. E nós temos muitos exemplos no Brasil. O caso do projeto de remissão que acontece em Mato Grosso do Sul, que iniciou com a Universidade Federal, e hoje eu tenho notícias que nós temos outras universidades, o CDB, participando com a Universidade Católica, no caso de Mato Grosso do Sul. O que acontece é justamente isso, uma tentativa de levar expectativa para esses sujeitos, por meio de mediações, interações, para que eles possam frequentar a universidade. E no caso do projeto executado pela Universidade Federal, eu tenho notícias que pessoas ingressaram no curso de psicologia, no curso de matemática, de pessoas que saíram e disseram, eu nunca mais irei voltar aqui. Isso pode acontecer, né? Nós não podemos perder a capacidade de acreditar no ser humano. Então, é nessa perspectiva que eu vejo a educação.